Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula do curso básico de Astronomia do Planetário Rubens de Azevedo. Nessa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre o Sol, a nossa estrela. Eu me chamo Paulo Otávio, sou professor de Física e Astronomia e vou acompanhar vocês durante essa aula. Então vamos lá. Quando a gente fala acerca do Sol, nós lembramos sempre de que é um objeto que brilha bastante, né? Que é muito quente. Então basta você ficar um período ali fora, né? Durante o dia você vai notar que o Sol ele realmente é muito quente, realmente é muito brilhante. Mas o que mais nós podemos saber sobre o Sol? O que nós sabemos acerca dessa estrela? Então vamos lá, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dessa frase, dessa famosa frase do Carl Sagan, que é nós somos feitos de poeira das estrelas, mas o que é que isso significa dizer, tá? A gente vai estudar isso durante essa aula de hoje. É, Vamos lá. O Sol é a estrela mais próxima do nosso planeta. Então, como vocês sabem, o nosso céu ele é repleto de estrelas, mas a estrela mais próxima do nosso planeta é o Sol. E tanto que depois do Sol a estrela mais próxima está a 4,3 anos-luz de distância. Ou seja, se vocês viajassem à velocidade da luz, vocês levariam cerca de 4 anos, mais de 4 anos para chegar lá, que é muito, muito, muito longe. Então vamos lá, o Sol, ele, até para vocês terem a título de comparação, o Sol está a 8 minutos-luz de distância. Então, se a gente viajasse na velocidade da luz, levaria 8 minutos, e para a estrela mais próxima, depois do Sol, 4 anos. Então, como a estrela mais próxima da gente, é a estrela que nós sabemos mais detalhes, porque é mais fácil de conseguirmos estudá-la. Porém, não é tão fácil assim, né? Porque, eu já falei no início da aula, uma estrela é um corpo celeste muito quente, muito brilhante. Então, mandar qualquer coisa para próximo do Sol seria uma tecnologia muito forte, mas que muito do estudo acerca do Sol dá para a gente fazer com equipamentos aqui no nosso planeta, ou então orbitando o Sol também, tá? Então, por ser a estrela mais próxima, é a estrela melhor estudada. Então, tudo que nós sabemos acerca das estrelas, nós temos como base o nosso Sol. E o nosso conhecimento acerca do Sol aumentou a partir de 1980, que é quando nós tivemos, após a Guerra Fria, né, uma maior estudo acerca do espaço. Então, com o lançamento de satélites, de telescópios espaciais, a gente conseguiu ter mais detalhes acerca do Sol e acerca de outras estrelas do nosso universo. Eu falei agora há pouco, a distância do Sol para a Terra é de cerca de 8,3 anos-luz. Isso dá 150 milhões de quilômetros, ou uma unidade astronômica. O que é a unidade astronômica? A unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol. Essa é uma distância que a gente vai usar muito no curso, porque quando a gente fala sobre o sistema solar, todas as distâncias que nós damos é em unidade astronômica. Por quê? Para a gente não trabalhar com essa ruma de zero, tá? 150 milhões de quilômetros já é algo que nosso cérebro já não consegue processar muito bem. Mas uma unidade astronômica, 10 unidades astronômicas, é mais fácil da gente conseguir compreender, tá? Então, uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol. E o Sol, por ser uma estrela, na verdade, ela emite todo tipo de radiação. Então, vai da radiação de maior energia, que são raios cósmicos, até a radiação de menor energia, que são ondas de rádio. Então, professor, se eu quiser ouvir o Sol, eu consigo? Consegue através das ondas de rádio, tá? Se você tiver um conversor, você vai conseguir ouvir o Sol, tá? Só que é o seguinte, pessoal, radiação é algo muito perigoso. Nós lidamos com radiações aqui no nosso planeta, mas a radiação mais nociva que vem das estrelas, nossa atmosfera ela absorve, tá? Ela nos protege. Principalmente a que vem do Sol. As maiores energias, né, no caso de ultravioleta para raios-x, raios gamas e raios cósmicos, né, vai subindo energia, elas são muito perigosas. Tanto que é por isso que quando a gente vai passar muito tempo no sol, tá, numa praia, é recomendado que vocês coloquem protetor solar, por conta da radiação ultravioleta que ainda passa. Mas, por exemplo, raios cósmicos, radiação gama, eles não passam pela nossa atmosfera. Isso aqui é uma representação, tá,
como o nosso planeta nos protege através do campo magnético e da nossa atmosfera. E para quem está fora do nosso planeta, é necessário usar essas roupas especiais. São as roupas dos astronautas, que são bem famosas, justamente por conta disso, para que proteja da radiação. Se não existisse radiação, o astronauta basicamente ele precisaria só de um capacete para poder respirar, né? Então uma máscara. Mas por conta da radiação, ele precisa usar esses trajes maiores, tá? Com todas as proteções devidas. Vamos pro próximo. Ok. O diâmetro angular do Sol, para quem está na Terra, é de 0,5 graus. O que é isso, tá? Seria equivalente ao tamanho de uma moeda de 2 centímetros, a uma distância de aproximadamente 2 metros do seu olho. É isso que o Sol aparece no céu, tá? Mas é interessante porque esse diâmetro angular de 0,5 graus do Sol é igual ao diâmetro angular da Lua. Então, por esse motivo, quando acontecem os eclipses, o que é um eclipse? É quando nós temos o Sol sendo tampado pela Lua, tá? O Sol sendo oculto pela Lua. Aparentemente, a Lua e o Sol têm o mesmo tamanho. Isso pra gente que está na Terra. A Lua e o Sol têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque o Sol ele é 400 vezes maior do que a Lua. E a Lua ela está 400 vezes mais próxima da Terra do que o Sol. Então, por essa proporcionalidade, nós temos o diâmetro angular dos objetos bem parecidos, tá? E um consegue ocultar o outro. Então, aqui eu coloquei duas fotografias dos eclipses, um eclipse solar parcial e outro solar total, que mostra como essa conexão, tá? Fica bem evidente, né? No solar total a gente consegue ver todo o disco solar sendo tampado pela Lua, e aqui no parcial mostra uma parte da Lua tampando já uma parte do Sol. Então vamos lá, composição química do Sol. Como uma estrela comum, o Sol ele é composto majoritariamente de hidrogênio, tá certo? 92% do Sol é composto de hidrogênio. Depois vem hélio e elementos químicos mais pesados. Por quê? Porque uma estrela ela produz energia através da fusão nuclear. O que é que ela faz? Ela pega vários núcleos de hidrogênio e vai chocando esses núcleos para formar outros elementos químicos. E através dessa colisão, né, acaba que você tem a liberação de energia e a criação de novos materiais, tá certo? Eu vou explicar isso melhorzinho daqui a pouquinho. Mas a idade do Sol. Nós acreditamos que o Sol tem cerca de 4,55 bilhões de anos. E ele vai ter cerca de o dobro ainda dessa idade de seu ciclo de vida. Então, 4,55, 9 bilhões de anos, certo? Estamos no meio do ciclo de vida solar. E é interessante também porque o nosso Sol, ele é uma bola de plasma, tá? Composta majoritariamente de hidrogênio. E por ele não ser algo sólido, tá? Ele é um plasma, nós temos uma rotação diferencial. O equador do Sol, ele rotaciona mais rápido do que os polos. Então, como a gente pode ver nesse gráfico que eu coloquei, nessa tabelinha, latitude 0 graus, período de rotação 25 dias. Quando a gente vai subindo a latitude, né, que é a distância do equador do Sol, quanto mais para baixo a gente vai, ou para cima, a gente vê que o período de rotação vai aumentando, né? A 30 graus, por exemplo, 26 dias, já dá um dia, quase um dia a mais do que no Equador. A 75 graus, 33,40 dias, ou seja, é 7 dias a mais. Ok. Essa aqui é uma fotografia do Sol, tá? Com todas as suas partes, a cromosfera, a fotosfera e a coroa. Isso eu vou detalhar nas próximas apresentações. Vamos lá. Vamos falar agora de estrutura do Sol. A gente pode dividir o Sol na parte interna e a parte externa. A fotografia anterior que eu mostrei para vocês é só da parte externa solar. Na parte interna nós temos o núcleo, a zona radiativa e a zona convectiva. Na parte externa nós temos a fotosfera, que seria a superfície do Sol. Nós temos a cromosfera, que é uma camada acima da fotosfera, e a camada mais externa, que é a coroa solar.
que é justamente essa parte mais brilhante depois do centro do Sol, tá? Essas laterais do Sol, que já é a coroa. Ok, vamos passar aqui. Certo? O núcleo solar é onde ocorrem as reações de fusão nuclear. O que é que ocorre nessa região? É onde exatamente os núcleos de hidrogênio eles vão se chocar para formar outros elementos químicos. Hélio, tá? E demais elementos químicos. Só que para isso acontecer é necessário que a pressão seja muito grande e a temperatura também seja muito grande. Por quê? Porque nós temos prótons, tá? Prótons, para quem não lembra, são partículas positivas. Nós temos uma partícula positiva com outra partícula positiva, elas se repelem. Então, a pressão tem que ser muito forte para que essas partículas elas não consigam se repelir e sim se chocar. Então, a gente consegue já ter uma ideia de como é uma região bem caótica do Sol, tá? Então, assim, para que as transformações de hidrogênio e hélio elas ocorram, a temperatura tem que ser de cerca de 15 milhões de kelvins. É muito, muito, muito quente. Então, nós temos que ter, para que o Sol consiga gerar sua própria energia, uma pressão muito forte, tá? Para que as partículas positivas e positivas elas não fiquem se repelindo, elas se unam. E nós precisamos ter uma temperatura muito forte também, muito grande. Então aqui é um esquema de como é que esses núcleos, tá? Eles vão se chocar para poder formar um novo elemento químico. Então vamos lá. Aqui em cima, ó, núcleo, nós temos dois prótons de hidrogênio que eles vão se chocar e vão liberar nesse choque, tá? Um pósitron e um neutrino. Aí vai formar o deutério. O que é o deutério? É um próton e um nêutron, tá certo? Então, quando a gente tem um deutério se chocando com outro núcleo de hidrogênio, nós vamos ter uma partícula com dois prótons e um nêutron, que aqui já é o hélio 3. Só que nós precisamos do hélio 4, tá certo? Então, quando dois núcleos de hélio 3 se chocam, nós formamos o núcleo de hélio 4 e liberamos dois prótons. Esses prótons depois vão se chocar com outros prótons para iniciar essa reação de novo. Então, é dessa forma, pessoal, que nós temos a liberação de energia do Sol. Vocês estão vendo que quando a gente pega, por exemplo, o deutério e ele se choca com outro núcleo de hidrogênio, nós liberamos raios gama, que são uma radiação de maior energia. Então, é nessa forma que o Sol vai fazendo para se manter, tá ok? Como o Sol, ele vai gerar sua própria energia, tudo dentro do núcleo. No aqui do lado direito, vocês podem ver que nós temos um choque de dois hélios 4, tá? Que vão formar o berílio, e quando eu pego outro hélio 4 e choco com essa partícula de berílio, nós temos a criação do carbono, tá? Carbono 12. Ok, então vamos lá. Uma vez que a energia ela é produzida no Sol, no núcleo do Sol, através da colisão dos prótons, tá? De hidrogênio, nós temos que a energia é liberada do núcleo e ela vai para a próxima camada do Sol. Que camada é essa? É a camada radiativa. Então, nessa camada, tá, nós temos ainda uma concentração de matéria muito grande e a energia que é produzida no núcleo, ela vai sendo irradiada nessa região. Então, como assim? As partículas elas vão absorvendo essa energia e vão liberando, absorvendo e liberando, absorvendo e liberando. Então, a energia é absorvida e reemitida. Só que, por ser uma camada muito densa, acaba que não é um processo tão fácil. Tipo assim, você tem o núcleo do Sol, temos a camada radiativa. Não vai ser simples, não é uma linha reta que a energia vai cruzar. E sim, ela pode ser absorvida e reemitida por muitas partículas e levar até 100 mil anos, tá? De 100 mil a 1 milhão de anos para poder sair dessa região e ir para a próxima, ok? E é legal também porque, como eu falei no início, no núcleo do Sol, nós temos que ter uma temperatura de 15 milhões de kelvins para poder que a fusão nuclear ocorra.
Na zona radiativa, nós temos uma temperatura que já vai diminuindo, tá certo? O início da zona radiativa é muito quente e já o topo dela já é mais frio do que o início, tá ok? Então nós estamos vendo que o núcleo é a região mais quente do Sol. A partir do momento que você vai se distanciando do núcleo, a temperatura ela vai diminuindo. Aqui uma representação melhor, tá certo? De como é a estrutura do Sol, o núcleo, depois que a energia é produzida, ela sai do núcleo, vai para a zona radiativa, que vai sendo absorvida e reemitida. Depois vai para a próxima região, que é a zona convectiva, que a energia, que depois que passa da camada radiativa, chegou nessa região, ela é liberada através de convecção. O que é a convecção? É um processo de liberação de energia, onde a parte mais baixa dessa camada está mais quente e a parte mais externa está mais fria. Então, a parte mais quente ela vai ter uma densidade menor, ela vai subir, e a parte mais fria, quando esfriar, tá? Aquele plasma, quando ele esfriar, ele vai retornar para baixo. A densidade dele aumenta. Então, dessa forma, tá? Densidade maior, frio, abaixa, e a densidade maior, tá? Ou densidade menor, ela sobe por conta da temperatura. Temperatura mais baixa, nós temos que densidade maior, e temperatura mais alta, densidade menor. Ok. Vamos agora para a camada mais externa do Sol. Primeiro, a fotosfera, tá? Que é como se fosse a superfície solar. Eu vou até passar esse slide, o próximo, pronto. A fotosfera é como se fosse a superfície solar, que seria basicamente onde você poderia andar. Mas claro que o Sol é uma bola de plasma, tá? Você não pode, é um composto de plasma, você não pode andar pela superfície dele. Essa é uma analogia simples para a gente entender qual é a localização da fotosfera. E é uma fina camada, ela tem apenas 300 km de espessura. E a temperatura dela varia de cerca de 5.780 kelvins até 4.200 kelvins na sua superfície. Mas uma coisa interessante da gente notar na fotosfera é justamente essas manchinhas que vocês estão vendo aí na apresentação, tá? Essas manchinhas são chamadas de manchas solares. E o que é isso? As manchas solares são regiões mais frias na fotosfera solar. Então, quando a gente olha para o Sol e vê uma região que está mais fria, ela aparenta estar mais escura do que o resto da superfície solar. Tá bem? Ok, então daqui a pouquinho eu vou explicar melhor essa questão das manchas solares. Mas assim, quando a gente olha bem para a fotosfera solar, a gente vai ver esses grânulos, tá ok? Como vocês podem ver nessa imagem. Esses grânulos são justamente por conta da energia sendo liberada, tá certo? Quando ele fica mais escuro, como vocês estão vendo, quer dizer que já é uma região que está mais fria. Então, é uma parte do plasma que vai retornar para baixo, que vai ser aquecida para poder subir, tá certo? E liberar essa energia. Os grânulos, cada pontinho desse que vocês estão vendo, tem cerca de 1.500 km de diâmetro e duram aproximadamente 10 minutos, ou seja, 10 minutos é o tempo necessário para que a energia seja liberada. Tá ok? Então vamos lá, novamente, falando agora especificamente só das manchas solares. As manchas solares, eu falei agora há pouco, são regiões mais frias do Sol. E quando você dá uma olhada bem melhor nelas, elas têm uma parte mais escura e uma parte mais clara. A parte mais escura, chamada de umbra, e a parte mais clara de penumbra, tá certo? E por que acontece isso? Como eu falei para vocês agora há pouco, o Sol ele tem uma rotação diferente, tá? O Equador ele se movimenta mais rápido do que nos polos. Então, o Sol, por ser uma bola de plasma, ele também tem campo magnético, e essas linhas elas acabam se prendendo à superfície do Sol, tá? E o que acontece? Com essa rotação diferencial, acaba que com o passar do tempo, essas linhas elas vão se emaranhando ali na superfície solar, até que uma hora elas se torcem e acabam saindo, tá, na fotosfera. Então, acaba que essas regiões, tá certo? Onde elas
cruzam a fotosfera, elas têm uma temperatura diferente da do resto da camada. Ou seja, ela leva um pouco o plasma que fica mais frio. É por isso que nós temos as manchas solares, tá certo? As manchas solares são por conta disso. Aqui, nessa fotografia, vocês conseguem ver isso melhor, tá ok? Tem um plasma um pouco mais elevado, que fica mais frio do que o restante da camada. E vocês estão vendo aqui o tubo de fluxo magnético, tá certo? Que saiu da fotosfera. Então, essa é a primeira camada da atmosfera solar, tá ok? A segunda camada é a cromosfera, que é uma região acima da fotosfera, que vem do grego e significa esfera de cor, e é formada de um gás que está a cerca de 10.000 kelvins na parte mais baixa e 20.000 kelvins na parte superior, tá ok? Ela é melhor visualizada em condições especiais, tá ok? Quando você utiliza um telescópio com um filtro específico, mas se você fizer uma observação simples do Sol, através de projeção, ou então quando o Sol está se pondo, tá bem baixo, que você consegue ver o Sol sem auxílio de nenhum instrumento, aquilo que você está vendo é a fotosfera solar. A cromosfera ela é um pouco mais difícil de visualizar, mas que quem tiver como visualizar através de um equipamento específico, você consegue. Tá? Então vamos lá. Quando a gente tem uma visualização das bordas solares, tá? Do limbo, a gente consegue ver como a cromosfera, ela é mais diferente, tá? Ela parece como se fossem umas nuvens no Sol, tá ok? Claro, compostas de gás e material coronal, e a temperatura ela vai subindo. Vejam que a temperatura da fotosfera é de aproximadamente 5.000 kelvins. Já da cromosfera, a gente tem a parte mais baixa 10.000 kelvins e a parte mais alta 20.000 kelvins. E a última camada, a camada mais externa, é a coroa solar. Ela é melhor visualizada durante um eclipse solar total, onde nós temos a Lua tapando toda a fotosfera solar. Então nós conseguimos ver a coroa. E ela é uma das regiões mais intrigantes do Sol. Por quê? Porque nós temos a temperatura da coroa de 1 milhão de graus Celsius, tá? 1 milhão de kelvins. Estaria quase a mesma coisa. Como pode? Quando a gente vê o núcleo tem 15 milhões de kelvins. Então a gente vai se distanciando do núcleo, a temperatura ela vai diminuindo. Tá? Nós temos a fotosfera, que seria a superfície do Sol, com cerca de 5.000 kelvins. Aí nós já temos a coroa com 10.000. E agora a coroa com 1 milhão de kelvins é uma diferença muito grande de temperatura. Como pode a fotosfera, que é uma região que tem uma temperatura muito baixa, estar aquecendo a coroa para ter essa temperatura de 1 milhão de kelvins? É algo que, assim, a ciência ainda tenta explicar isso melhor. Tanto que a NASA lançou uma sonda para tentar estudar esse fenômeno melhor e descobrir como isso é possível. Tá? Nesses gráficos a gente consegue ver isso melhor. Vejam que no primeiro gráfico, o gráfico que está mais à esquerda, o núcleo temperatura mais alta, tá? À medida que você vai se afastando do núcleo, a temperatura ela vai diminuindo, diminuindo, até que chega na fotosfera, a temperatura cai bastante. Quando você vai se distanciando da superfície solar, tá? Indo em direção à atmosfera, nós temos a cromosfera com aumento de temperatura, e a coroa solar com temperatura muito elevada. Então, em breve nós teremos uma resposta de como esse efeito ocorre, tá? Como a coroa ela consegue ter uma temperatura de 1 milhão de kelvins. Ok, então assim, pessoal, essa é a estrutura solar, tá? Mas quando a gente vai observar, nós vemos que o Sol ele vai liberando muito material através das erupções solares. Por exemplo, aquelas manchas, vocês viram aqueles tubos, né, de fluxo magnético? Eles acabam se chocando e liberando muito material do Sol para o espaço, para o meio interplanetário. E isso é liberado através de ejeções de massa coronal ou através de vento solar.
O vento solar é como se fosse o Sol, tá? Na verdade, o vento solar é o Sol liberando partículas, liberando um pouco da massa dele para o espaço. E esse vento solar ele vai preencher todo o meio interplanetário e ele é composto de partículas carregadas. E então, o que acontece? Essas partículas, elas, quando chegam no nosso planeta, elas são absorvidas pelo nosso campo magnético, tá? E provocam um dos fenômenos mais bonitos que nós temos, tá certo? Que são as auroras. Vou até passar esse aqui, pronto. Que são as auroras boreais, tá? Boreais e austrais, vai depender de qual hemisfério você está localizado. Então, assim, caso alguém algum dia possa, tá, viajar esses países mais ao norte, mais ao sul, vocês poderiam enxergar as auroras boreais que são causadas através do Sol, tá? O Sol liberando partículas e a nossa atmosfera nos protegendo. E também o vento solar é responsável pela cauda de íons dos cometas. Os cometas eles têm duas caudas, tá? Uma de íons e a outra de material liberado dele pela energia do Sol. Tá certo? Então, pessoal, essa é a primeira aula sobre o Sol, tá? Nossa primeira aula do curso. E na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre objetos e fenômenos visíveis no céu. Começamos pelo Sol. Na próxima aula vamos ver um pouco acerca dos planetas, sobre do que nós conseguimos enxergar a olho nu e com instrumentos simples de observação no céu. É uma aula que vai ser bem interessante e eu espero vocês aqui no Planetário. Até mais!